Prepare-se para transformar sua fé. Depois desse vídeo, você não será mais o mesmo. Você vai ficar maravilhado com os segredos celestiais que irão transformar sua fé, trazendo uma nova compreensão do céu e fortalecendo sua caminhada espiritual como nunca antes. Assista até o final que você vai ser transformado. Fique atento para que você não perca nenhum detalhe do céu. Tudo o que você vai aprender aqui está baseado no testemunho da autora do livro, A Divina Revelação do Céu. Por sua infinita graça e misericórdia, Deus me concedeu a oportunidade de visitar aquele lugar maravilhoso que chamamos de céu. Mas como poderia uma pessoa comum como eu ser apresentada às maravilhas incomparáveis do céu? Tudo começou de forma surpreendente. Em uma noite, o Senhor se manifestou a mim e disse que eu havia sido escolhida para uma missão especial. Suas palavras foram: "Minha filha, eu me revelarei a você para que tire pessoas das trevas e as leve para a luz. Eu a escolhi com um propósito. Você deve escrever e registrar tudo o que eu lhe mostrar e disser." Às 2 horas da madrugada, senti o poder de Deus vindo sobre mim. Um anjo poderoso apareceu ao lado da minha cama e atrás dele estava Jesus Cristo. Quando olhei para o rosto do Senhor, ele sorriu para mim, mas permaneceu em silêncio. O anjo então falou: "Deus me deu uma missão especial. Fui enviado para levá-la ao céu e mostrar-lhe alguns dos seus lugares." Após um breve momento, ele repetiu: "Venha ver a glória de Deus." Num instante, fui transportada de maneira sobrenatural de minha casa e me vi diante de um dos portões do céu, acompanhada pelo anjo celestial. A beleza ao meu redor era simplesmente arrebatadora. O traje do anjo parecia feito de luz brilhante, e suas asas, de forma triangular, refletiam as cores de um arco-íris. Fiquei maravilhada com a indescritível beleza de Deus que permeava tudo ao meu redor. Enquanto eu absorvia aquela visão extraordinária, o anjo proclamava repetidamente: "Veja, é a glória de Deus." O portão diante de mim, feito de uma única pérola, era majestoso. Apesar de não ver o Senhor naquele momento, a glória celestial ao meu redor me deixou completamente extasiada. Quando chegamos, 2 anjos imponentes estavam posicionados do lado de fora do grande portal. Suas vestes brilhavam intensamente e cada um segurava uma espada. Seus cabelos reluziam como fios dourados, e seus rostos irradiavam uma luz deslumbrante. O anjo que me acompanhava se aproximou para conversar com os guardiões do portal, enquanto eu fiquei ali, sozinha, observando maravilhada. Pensei comigo: como são gloriosos os portais do céu! Que privilégio poder ver tudo isso com meus próprios olhos! Foi nesse momento que percebi que estava prestes a entrar no céu. Enquanto observava os anjos, pude captar parte da conversa. Eles abriram um livro e, após uma troca de olhares, disseram em uma voz que pude ouvir claramente: "Ela pode passar pelo portal." Fui guiada através do magnífico portal, e assim que entrei no céu, uma música indescritível tomou conta do ambiente. A melodia parecia envolver todo o meu ser, ondas de som preenchendo cada espaço e trazendo uma sensação de plenitude. Era como se a música estivesse viva, tocando cada parte de mim e ao redor. Ao caminhar pela cidade celestial, fui tomada por um deslumbramento profundo. As paisagens eram de tirar o fôlego. Flores de cores vibrantes e uma vegetação verdejante preenchiam o espaço, e o impressionante era que as plantas pareciam reagir à música celestial, quase como se fossem parte dela. A melodia continuava a me envolver, tornando-se uma experiência completa, algo que eu fazia parte. Ao observar os habitantes do céu, notei que muitos usavam mantos de uma beleza indescritível. Foi então que me lembrei das palavras de Isaías: "Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna com turbante e como noiva que se enfeita com suas joias." A felicidade que irradiava dos rostos dessas pessoas era algo além da compreensão humana. Durante essa experiência, ouvi a conversa dos anjos enquanto um deles entrou no portal e voltou com um pequeno objeto. Era um livro de capa dourada, com inscrições douradas em seu interior. Ao olhar mais de perto, percebi que era um livro que continha a história da minha vida. E o meu nome estava gravado na capa.
Os cidadãos do céu que eu observei pareciam vir de diferentes épocas e nações. As variadas origens eram evidentes para mim, e isso me fez lembrar de outro versículo. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Pude ver famílias inteiras reunidas, todas radiantes de felicidade, indo a algum lugar, ocupadas em suas atividades e sempre sorrindo. Havia um brilho especial no rosto de cada um deles. Os santos no céu estavam constantemente ocupados, envolvidos em alguma tarefa. Parecia que todos tinham uma ocupação permanente, e essa ocupação consistia em louvar e glorificar a Deus. Cânticos de adoração estavam nos lábios de todos, e a música dominava a atmosfera celestial. Eu pude ver diamantes reluzindo e brilhando por toda parte, de uma beleza extraordinária. Alguns desses diamantes eram imensos, tão grandes quanto blocos de concreto. Parecia que esses diamantes estavam reservados para as mansões daqueles que, na terra, haviam sido ganhadores de almas. Cada vez que uma alma era trazida a Jesus, um diamante era designado para aquele fiel cristão. As mesas que vi eram feitas de um material prateado, diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto, e brilhavam com uma luz própria. Um dos santos pegou um rolo que estava sobre a mesa, onde havia um nome escrito, e começou a ler. Um dos santos ao meu lado disse: Jesus é o mestre construtor. Ele é quem decide quem merece esses diamantes e onde eles serão colocados. Este rolo contém um relatório da terra sobre uma pessoa que levou alguém a Jesus, alimentou os pobres, vestiu os necessitados e fez grandes obras para Deus. Lembrei-me então das palavras em Daniel: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Em determinado momento, fui levada a um local especial onde o anjo parou e disse: Deus quer que eu lhe mostre a sala das lágrimas. Talvez você já tenha lido em diversos salmos sobre como Deus cuida de nossas lágrimas, como em Salmo 56, onde se menciona que os anjos recolhem nossas lágrimas em odres. Muitas vezes, eu me perguntava o que isso significava. Sei que muitos que lerão estas palavras já derramaram lágrimas por seus entes queridos, por suas famílias ou por seus cônjuges. Especialmente aqueles que passaram por separações ou divórcios podem ter sentido como se toda a esperança tivesse desaparecido. Não há quem não tenha sofrido com a perda de alguém amado. Agora quero compartilhar o que Deus me revelou na sala das lágrimas. Era um lugar extraordinário. O anjo me conduziu a uma grande passagem sem porta, e ao olhar para dentro, fiquei impressionada com a santidade e o poder que emanava dali. O espaço não era muito grande, mas era preenchido por prateleiras de cristal que irradiavam uma luz intensa. Sobre as prateleiras havia frascos transparentes, organizados em grupos de 3, cada um com uma placa contendo um nome. Fiquei impressionada ao ver quantos frascos havia naquela sala. Em seguida, avistei um homem glorificado, vestido com um manto de veludo púrpura de uma cor vibrante. No centro da sala, uma mesa feita de um material requintado brilhava com esplendor. Sobre a mesa, havia livros, todos lindamente decorados com pedras preciosas, como diamantes, pérolas e adornos dourados. Alguns livros continham pedras verdes e roxas, e cada um era incrivelmente detalhado. Fiquei fascinada pela beleza daqueles livros e pensei: oh Deus, como esses livros são maravilhosos! Minha curiosidade foi despertada, pois sempre amei livros. O homem que estava na sala se aproximou e disse: venha, vou mostrar-lhe esta sala e explicar sobre as lágrimas. Esta é apenas uma das muitas salas, e eu sou o responsável por esta. Enquanto ele falava, um anjo majestoso entrou. Ele era imenso, com cerca de 3,5 metros de altura, e suas asas enormes brilhavam com cores de arco-íris. O anjo vestia uma túnica branca adornada com detalhes dourados e trazia nas mãos uma pequena taça dourada, cheia de um líquido. O homem explicou: este anjo acaba de trazer uma taça de lágrimas da terra. Quero que veja o que fazemos com elas.
O anjo entregou-lhe a taça, junto com um papel onde estava escrito o nome da pessoa cujas lágrimas estavam na taça. O homem leu o nome e se dirigiu a uma das prateleiras onde estavam os frascos. Ele verificou o rótulo de um dos frascos, correspondendo ao nome da pessoa na terra, e despejou as lágrimas da taça dentro do frasco. "Veja o que fazemos aqui", ele disse. "Conte às pessoas na terra sobre isso." Em seguida, ele colocou o frasco sobre a mesa e pegou um dos livros. Ao abri-lo, pude ver que as páginas estavam em branco. O homem então disse: "Estas são as lágrimas dos santos de Deus na terra, derramadas enquanto clamam a ele. Agora observe o que acontece." Ele derramou uma pequena gota do frasco na primeira página, e, instantaneamente, palavras começaram a aparecer. Eram palavras belas e elegantemente escritas. Cada lágrima que caía preenchia completamente uma página do livro. Ele repetiu esse processo página após página. Quando fechou o livro, ele falou algo que parecia ser destinado a mim e a toda a humanidade. As orações mais puras são aquelas banhadas pelas lágrimas, que vêm do coração e da alma dos homens e mulheres na terra. Então o anjo, com suas asas radiantes, me disse: "Venha ver a glória de Deus." Fomos imediatamente transportados para um vasto lugar, onde milhares de pessoas e seres celestiais se reuniam. A visão era de uma beleza indescritível. Logo, as figuras começaram a se desvanecer, e uma manifestação ainda maior da glória de Deus começou a preencher todo o ambiente. Os louvores a Deus se tornaram poderosos, ecoando por toda parte. O anjo mensageiro então me conduziu ao trono de Deus. Vi uma grande nuvem, uma névoa espessa, e dentro dela uma figura celestial. Embora eu não pudesse ver o rosto de Deus, pude contemplar sua glória e o arco-íris que circundava o trono. A voz de Deus ecoava como João a descreveu em Apocalipse. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Ao lado do trono, observei vários cavalos com seus cavaleiros. De repente, notei um livro sobre um grande altar diante do trono de Deus. Os anjos se curvavam reverentemente diante dele. Assisti com temor e reverência quando o que parecia ser mãos humanas emergiu das nuvens e abriu o livro. De alguma forma, eu sabia que eram as mãos de Deus. Logo após o livro ser aberto, uma fumaça começou a emanar dele, e em seguida, um aroma doce e indescritível preencheu todo o ambiente ao meu redor. O anjo que estava comigo explicou que o livro continha as orações dos santos e que Deus estava enviando seus anjos para responder a essas orações. Todos ao redor louvavam e glorificavam a Deus. Enquanto as páginas do livro se desprendiam, elas voavam para as mãos dos anjos montados nos cavalos. Então, ouvi a voz poderosa de Deus, como o som de um trovão, proclamando com autoridade: "Vão, respondam às orações. Vão, respondam às orações." Após o anjo de Deus me mostrar a sala das lágrimas, ele repetiu a frase que tantas vezes ouvi em minhas visitas ao céu: "Venha ver a glória de Deus." O esplendor brilhante, magnífico e celestial do céu me envolveu completamente. Enquanto caminhava com o anjo, sentia uma profunda alegria, paz e felicidade em todos os lugares. Meus pensamentos voltaram para minha família na terra, e parecia que o anjo conhecia todos eles. Ele me disse: "Você tem uma missão a cumprir para Deus. Deve compartilhar com as pessoas da terra o que lhe foi revelado aqui. Deus está mostrando a você algumas coisas do céu, mas não tudo. Venha ver a glória do seu Deus." Quando chegamos ao nosso destino, ouvi uma multidão de vozes entoando louvores a Deus. A música majestosa dos adoradores celestiais encheu minha alma de êxtase. Honra e glória ressoavam repetidamente por todo o céu, enquanto serafins e santos cantavam incessantemente, com uma exuberância sem fim, temas de adoração ao Senhor. Minha alma estava revigorada e transbordante de alegria. De alguma forma, eu sabia que estávamos nos aproximando do trono de Deus. O anjo que me guiava parou a uma grande distância, permitindo que eu tivesse uma visão panorâmica do que estava acontecendo. Pude ver a mesma cena que João descreveu em sua visão no Apocalipse. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares.
Enquanto eu observava, extasiada, algo ainda mais maravilhoso aconteceu. O som das vozes louvando a Deus era indescritível. Nunca tinha ouvido uma adoração tão intensa. E então, o anjo me concedeu o privilégio de ver o que eu sempre desejei: o trono de Deus. O trono era alto e sublime, e debaixo dele fluía o rio da vida, com uma beleza e pureza incomparáveis. A glória de Deus irradiava de todo o trono. Relâmpagos e trovões saíam dele, e ao redor havia vozes. Como João descreveu, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vi também um arco-íris ao redor do trono, semelhante a uma esmeralda. As cores brilhantes e gloriosas do arco-íris misturavam-se com a luz, criando uma deslumbrante exibição de cores. Era algo totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto na Terra. A luz em várias cores, emanando do trono, simbolizava poder e glória. Um esplendor indescritível irradiava do trono, e os raios gloriosos refletiam por todo o paraíso. Não sei quanto tempo fiquei ali, contemplando a majestade celestial, mas fui tomada por um profundo temor. Pensei nos milhares que já estavam no céu e nos muitos outros que ainda iriam para lá. Refleti sobre a santidade de Deus, a pureza de sua majestade e a perfeição de sua palavra. Então clamei em voz alta: ó Deus, quão maravilhoso é contemplar a tua glória, majestade e poder. Mais uma vez, o anjo do Senhor me disse: venha comigo, ainda há muitas outras coisas no céu que quero lhe mostrar. Caminhamos até a sala de registros e eu fiquei maravilhada com a precisão das anotações que eram feitas. O anjo explicou que Deus mantém registros dos cultos prestados em cada igreja na terra, assim como dos cultos domésticos realizados em lares, onde seu nome é exaltado. Ele também mantém registros daqueles que não estão vivendo de acordo com a sua vontade. O anjo me mostrou que Deus observa até as contribuições feitas nas igrejas, e como Jesus fez no templo, ele observa as atitudes das pessoas ao ofertarem. Isso me lembrou da passagem em Marcos, onde Jesus elogiou a viúva que deu tudo o que tinha, mesmo sendo pouco em valor material. Muitas dessas coisas são mistérios para você, disse o anjo, pois você está vendo apenas de forma limitada. No entanto, você deve contar ao povo da terra sobre o que tem visto. Ao nos dirigirmos para outra parte do céu, vi um longo corredor, cujas paredes eram altas e pareciam feitas de platina. O louvor a Deus ecoava incessantemente, em vozes poderosas, enquanto a luz e a glória do Senhor refletiam nas paredes. Maravilhada com o que via, perguntei: o que é isso? As paredes pareciam se estender por quilômetros, sem fim à vista. O anjo que estava me mostrando essas coisas disse: olhe para o topo dessa parede. Gravada ali estava a palavra depósito. Curiosa, perguntei o que aquelas salas significavam, e o anjo explicou que eram os depósitos das bênçãos preparadas para o povo de Deus. Após partida do anjo, Jesus apareceu ao meu lado. Olhei para ele e algo estava diferente. Sua presença parecia mais imponente do que antes. O manto que vestia irradiava uma luz brilhante, caindo sobre seu corpo com elegância divina. Nos pés, sandálias adornavam as cicatrizes, e seu rosto e cabelos resplandeciam com uma beleza gloriosa. Com o coração cheio de perguntas, indaguei: Senhor Jesus, o que são essas salas? Sem dizer palavra, ele apenas levantou a mão e apontou para uma parede. De repente, uma grande abertura surgiu, revelando uma visão de poder, glória e luz. Tudo ao redor parecia louvar a Deus. Maravilhada, exclamei: Senhor, o que é isso? Ele, com sua voz suave e firme, respondeu: minha filha, estas são bênçãos reservadas para o meu povo, para os pecadores que estão na terra, caso escolham crer. Eu morri para que fossem curados por completo. Então ele continuou: há curas esperando pelos meus na terra. Chegará o dia em que milagres e curas serão derramados em abundância. Prosseguindo, Jesus revelou mais: estes edifícios que você vê são depósitos de suprimentos, cheios de bênçãos. Elas aguardam a fé daqueles que estão na terra. Basta crer em mim, no Senhor Jesus Cristo, e receber o que já lhes foi dado.
Creiam no meu poder e nas minhas promessas, e assim receberão. Ele me olhou com ternura e disse: quando você voltar à terra, lembre-se, não é você quem cura, sou eu. Apenas fale a minha palavra, e ore, e eu farei o resto. Tenha fé em mim. Com o coração transbordando, louvei. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Jesus então moveu sua mão e a abertura se fechou. Em seguida, o anjo e eu fomos rapidamente levados para outro lugar, onde ouvi cânticos e louvores vindos do povo de Deus. O anjo me disse: filha, fui enviado para lhe mostrar muitas coisas. Compartilhe tudo isso com as pessoas. Nesse ponto da visão, o anjo começou a revelar mistérios que sempre haviam me intrigado. Ele disse: Deus permitiu que você visse o antes, o agora e o depois. O que está prestes a testemunhar vai encher seu coração de alegria. Vou lhe mostrar o que acontece quando alguém nasce de novo. Você verá como os pecados são lavados pelo sangue do Cordeiro em uma sala de registros celestiais. Ele prosseguiu: também lhe mostrarei o que ocorre quando um salvo deixa a terra e sua alma ascende ao céu. Venha ver a glória do seu Deus. Em alta velocidade, viajamos do céu para a terra. Em uma visão, vi uma pequena igreja rural. Não sabia sua localização exata, mas estava claro que era um templo simples, do campo. Dentro da igreja, cerca de 30 pessoas estavam sentadas, ouvindo atentamente o pastor pregar a seguinte passagem: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. E converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Enquanto eu observava, vi um poderoso anjo posicionado sobre a igreja, e o anjo ao meu lado disse: sempre há um grande anjo guardando cada igreja. Ele é responsável por todos os outros anjos que ali servem. Do lado de fora da igreja, 2 anjos estavam posicionados com livros nas mãos, observando as pessoas entrarem e saírem. De repente, o anjo ao meu lado fez um gesto, e foi como se o telhado da igreja tivesse desaparecido, permitindo que eu visse tudo o que se passava lá dentro. No púlpito, havia um anjo de cada lado do pastor, e mais 2 ao redor, totalizando 4 anjos junto ao altar. Além desses, outros 2 estavam posicionados no fundo da igreja, por trás da congregação, enquanto mais 2 estavam no meio do corredor. Assim, vários anjos estavam presentes naquele lugar, muitos deles segurando rolos e penas. Quero que você veja o que vai acontecer agora, disse o anjo ao meu lado. Quando o pastor começou a pregar e os diáconos recolhiam as ofertas, notei que os anjos observavam atentamente as atitudes das pessoas. Eles registravam nos livros não apenas o valor das ofertas, mas principalmente o coração com que cada pessoa contribuía. Se doavam de forma relutante ou com alegria e adoração genuína. Tudo era anotado cuidadosamente. Os 2 grandes anjos que estavam na frente do púlpito trocaram olhares com os outros, como se confirmassem algo importante. Toda essa atividade celestial era invisível para as pessoas na igreja, mas eu conseguia ver tudo com clareza. O anjo ao meu lado então me disse: vou lhe mostrar mais. Preste atenção e você será grandemente abençoada. Subitamente, fui transportada para trás do pastor, que pregava com fervor sobre o versículo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto ele falava, vi um exército de seres celestiais enchendo a igreja. Durante todo o culto, os anjos se alegravam e celebravam. A pregação estava impregnada de unção. Um dos anjos derramava algo que parecia ser fogo sobre a cabeça do pastor, enquanto da boca dele emanava a glória de Deus. Então, algo inesperado aconteceu. A porta no fundo da igreja se abriu, e um homem visivelmente embriagado entrou, cambaleando pelo corredor. Em meio à pregação, ele gritou: sou eu quem você está descrevendo, pregador. Eu preciso de Deus, preciso ser salvo. Sou um alcoólatra. O homem se ajoelhou na frente, chorando e clamando a Deus. 2 diáconos rapidamente se aproximaram, colocando os braços ao redor dele, e perguntaram com ternura: você está falando sério? Quer realmente ser salvo? Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele respondeu: sim, eu quero.
Sou um alcoólatra e preciso ser libertado. De repente, mais 2 anjos apareceram, ambos segurando rolos nas mãos, e começaram a registrar cada palavra que o homem dizia. Enquanto os diáconos o guiavam no caminho da salvação, eu percebi que aquele homem estava profundamente imerso no pecado. No entanto, ao orarem por ele, um dos anjos tocou seu coração, e uma nuvem escura, parecida com uma fumaça espessa de tempestade, foi expelida de seu peito. Esse momento me fez lembrar das escrituras que mencionam os pecados abomináveis que saem do coração, como está escrito: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 15, 18 a 19. Conforme o homem levantava as mãos em oração, vi enormes correntes negras que o envolviam, mantendo-o cativo a uma vida de pecado, especialmente ao vício do álcool e da embriaguez. Um dos diáconos então lhe disse: você precisa confessar seus pecados a Deus para ser perdoado e ser lavado no sangue do Cordeiro. Assim que o homem começou a confessar seus pecados, um dos anjos o tocou. Notei que das mãos do anjo saíam chamas de fogo, e à medida que ele tocava o homem, as correntes que o aprisionavam começaram a se desfazer e se romperam completamente. Essa experiência trouxe uma libertação poderosa para o homem. Ele ergueu as mãos e começou a adorar ao Senhor. Quando se levantou, vi a glória de Deus descer sobre ele. Sei que o Senhor o libertou da embriaguez, pois ele imediatamente começou a louvar a Deus com sobriedade e gratidão. Então, os 2 anjos maiores trocaram olhares e, com um sinal de cabeça, vieram em nossa direção, dizendo: venha ver a glória de Deus. Retornamos ao céu em grande velocidade, acompanhados pelos 2 anjos. Ao passarmos pelo portal celestial, seguimos por um caminho deslumbrante que parecia ser inteiramente feito de ouro puro. Fomos rapidamente conduzidos a uma sala magnífica. O anjo ao meu lado então me disse: venha ver o que fazemos aqui. O longo corredor em que estávamos dava acesso a muitas outras salas semelhantes àquela em que estávamos prestes a entrar. Ele explicou: existem muitas salas como esta no céu. Elas são conhecidas como salas de registros. Você verá o que acontece nelas. Ele continuou: vamos agora para a sala onde está registrado o nome daquele que acaba de se converter na terra. Ao chegarmos, vi os anjos que haviam vindo da terra entregarem um rolo a outro anjo, contendo um relatório. Havia várias escadas encostadas nas paredes da sala, que era retangular e repleta de prateleiras repletas de livros. A visão do lugar me fez lembrar das bibliotecas que existem na terra. Anjos, cantando louvores a Deus, formavam uma fila diante de uma grande mesa de cerca de 2,5 metros de comprimento e mais de 1 metro de largura. No centro da mesa, havia uma peça quadrada, ricamente decorada com folhas e frutas esculpidas em ouro maciço. Era a mesa mais bela que eu já havia visto, muito além de qualquer coisa que pudesse ser comparada na terra. Os anjos subiam e desciam as escadas, carregando livros das prateleiras e devolvendo-os a seus lugares. Outros anjos, vindos de diferentes partes da terra, também traziam relatórios. Notei que alguns livros nas prateleiras tinham cores diferentes. Foi então que vi os 2 anjos da igreja que testemunhei anteriormente, segurando um livro que haviam retirado da prateleira. Esse livro continha o registro da vida do homem que havia se convertido recentemente. O anjo ao meu lado perguntou: está vendo os 2 anjos da igreja? Sim, estou. E o livro que eles estão segurando? Sim, estou vendo. Este é o registro daquele homem que acabou de ser salvo. Eles pegaram o livro e agora precisam levá-lo até o anjo encarregado. Ele me explicou que cada sala de registros tem um anjo responsável por gerenciar tudo o que entra e sai, tudo feito de forma meticulosa para a glória de Deus. Fiquei maravilhada com tudo o que estava acontecendo. O anjo encarregado se destacava com um ornamento brilhante em sua cabeça, difícil de descrever. Ele tinha longos cabelos dourados e vestia um manto branco adornado com ouro.
Suas asas tinham uma envergadura impressionante, de cerca de 3,5 metros. Ele era o mais belo anjo que eu já havia visto e o responsável por todos os registros daquela sala. Então, o anjo encarregado me olhou e fez um gesto para que eu me aproximasse. Sentindo o poder de Deus, de repente me vi ao lado dele. Ele disse: "Você foi autorizada a estar aqui para testemunhar o que acontece quando alguém na Terra nasce de novo. É seu dever compartilhar isso com as pessoas na Terra." A grandiosidade daquele momento tocou profundamente meu coração, além de qualquer coisa que eu possa descrever. Enquanto observava tudo diante de mim, sons de louvores elevados ecoavam por todos os lados, enchendo o ambiente com uma vibração celestial. Embora não conseguisse ver, ouvia claramente o toque de sinos ao longe. Anjos encantadores, rindo alegremente, segurando livros nas mãos, aguardavam pacientemente para falar com o anjo responsável. Sentindo-me completamente envolvida pelo ambiente, comecei a louvar a Deus de um modo novo, maravilhada com seu imenso poder e atos gloriosos. "Você consegue ver os 2 anjos em frente à mesa?" perguntou o anjo que me acompanhava. "Sim, vejo", respondi. "Eles estavam presentes quando aquele homem nasceu de novo", explicou. Em seguida, o anjo retirou uma mensagem enrolada que parecia um marcador de livro, mas não consegui ler o que estava escrito. "Olhe com atenção", disse ele, mostrando-me o conteúdo. A mensagem estava organizada de maneira clara e detalhada. Pude ver o nome do país, do estado, da região, da cidade e até da igreja onde tudo aconteceu. Além disso, constavam o nome do pastor, quantas pessoas estavam presentes no culto, a ordem do serviço e até os detalhes das ofertas recebidas. O nome do homem cuja salvação eu testemunhara estava registrado naquele documento, junto com a mensagem do evangelho pregada para ele, e o momento exato, hora, minuto e segundo, em que ele aceitou Jesus como seu Salvador. Tomada pela emoção, eu exclamei: "Glória a Deus!" Quando o relatório chegou à parte em que o homem fez a oração de arrependimento, aceitando Jesus Cristo como Senhor, o anjo encarregado se dirigiu aos 2 anjos mensageiros e perguntou: "Vocês testemunharam o momento em que ele nasceu de novo?" "Sim, nós estávamos lá", responderam. "Ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e vimos tudo acontecer." Os louvores no céu se intensificaram, atingindo um ponto máximo de glória. Era como se todo o céu estivesse vibrando com a celebração da salvação. O anjo então escreveu algo no grosso livro que estava sob sua responsabilidade e o fechou. Ele se virou para mim e disse: "Agora olhe para trás." Quando olhei, vi uma multidão de santos redimidos, todos vestidos com roupas brancas, adornadas com um esplendor que transcende qualquer descrição. Os santos remidos do Deus Altíssimo estavam cantando uma canção que dizia: "Ó, somente o sangue de Jesus é que lava todo o meu pecado. É somente o sangue de Jesus que de todo mal me tem curado. Ó, somente o sangue de Jesus me lava e me faz purificado. Eu fui remido, sim, por inteiro salvo pelo sangue do Cordeiro." Enquanto eu o observava, vi o livro daquele homem ser entregue a um dos santos que se alegravam profundamente. Com grande reverência, eles levantavam cada página e pude perceber que, uma a uma, estavam sendo purificadas. Cada folha do livro havia sido lavada pelo sangue de Jesus e nenhum vestígio de pecado permaneceu. Naquele instante, veio à minha mente a promessa registrada em Isaías: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Refleti então: ó Deus, como é maravilhoso saber que a tua palavra é viva e eficaz. Esse homem teve todos os seus pecados apagados pelo sangue do Cordeiro. Após isso, o livro foi entregue a outro anjo. Esse ser celestial possuía longos cabelos brilhantes e, com cuidado, colocou o livro sobre uma bandeja que carregava. Os anjos se saudaram com expressões de alegria e ouvia-se o som de louvores ecoando pelo céu. O anjo que estava comigo então me convidou: venha e veja a glória do seu Deus. E num piscar de olhos, comecei a me mover com ele rapidamente através das gloriosas passagens celestiais. Mais uma vez,
me vi diante do trono de Deus. Trombetas ecoavam no ar, e sons potentes enchiam os céus. Uma nuvem resplandecente, a gloriosa Shekinah, envolvia o trono, enquanto relâmpagos e trovões cortavam a atmosfera sagrada. Em meio a esse cenário, ouvi uma multidão de vozes exclamando em uníssono: Glória a Deus, aleluia! Fascinada, observei enquanto o anjo colocava o livro sobre o altar de Deus e se inclinava profundamente em reverência. A voz de Deus ressoou, majestosa e clara, e, embora grandiosa, cada palavra era perfeitamente compreensível. Ele declarou: Mais uma alma foi redimida pelo sangue do meu filho. Mais uma pessoa alcançou a salvação eterna por meio do sangue do Cordeiro. No instante em que essas palavras foram ditas, todos os sinos no céu ressoaram ao mesmo tempo, e o povo celestial irrompeu em gritos de louvor. Tomado pela emoção, me prostrei em adoração, louvando a Deus com todo o meu ser. Diante de mim, o livro da vida do Cordeiro repousava sobre o altar. Das profundezas da nuvem de glória, mãos divinas surgiram e abriram o livro que havia sido deixado pelo anjo. Então, pude ver o nome daquele homem sendo registrado no livro da vida. Glória a Deus! Assim como o nome de todos nós, que fomos salvos por Jesus, também está gravado nesse livro sagrado. Ainda absorto nessa visão celestial, ouvi novamente a voz do anjo ao meu lado. Venha ver a glória de Deus. Num piscar de olhos, fui retirado do céu com uma velocidade incompreensível. Enquanto me movia, recordei-me das palavras de Isaías: Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te dei um título de honra, ainda que não me conheças. Isaías 45, 3-4. Na sequência da minha visão, contemplei o Senhor guiando os santos de Deus através do majestoso rio da vida, que flui diretamente do trono do Cordeiro. À medida que os santos passavam pelo rio, seus louvores a Deus reverberavam em exultação celestial. Os redimidos de todas as épocas eram gloriosos e resplandecentes. Eram pessoas reais, não simples formas etéreas ou nuvens flutuando. Para onde quer que eu olhasse, os anjos estavam incessantemente louvando a Deus, sem cessar. Em uma certa região do céu, avistei homens santos, todos trajando gloriosos mantos brancos. Naquele momento, veio à minha mente a passagem de Isaías que diz: Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma exultará em Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se enfeita com turbante e uma noiva adornada com suas joias. Isaías 61:10. As pessoas que eu observava no céu tinham características diversas, representando todas as nações da terra. As escrituras sagradas descrevem essa visão. Depois dessas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e segurando ramos de palmeira nas mãos. Apocalipse 7:9. Algo que me impressionou profundamente foi a ordem perfeita do céu. Tudo que era realizado ali seguia um padrão de excelência absoluta, sem nada feito de forma incompleta ou apressada. Não havia nada de qualidade inferior, nem atividades medíocres. Tudo era executado com o mais alto grau de perfeição. Ao ver famílias caminhando pelas colinas celestiais, louvando a Deus, fiquei maravilhado com a cena. A alegria que irradiavam era pura e sem limites. Eles demonstravam felicidade absoluta, realizando feitos extraordinários na presença do Senhor. Cada ação, seja individual ou coletiva, era conduzida em perfeita harmonia. O céu é livre de qualquer impureza ou imperfeição. Tudo ali é literalmente perfeito. As mudanças e variações a que estamos acostumados na Terra simplesmente não existem no paraíso de Deus. O coração, a alma e o corpo de todos os que estão no céu são tomados por uma alegria plena e uma paz absoluta. Acompanhada por um anjo majestoso, suas vestes eram brilhantes e brancas, e seus cabelos como fios de ouro. Ele emanava uma luz divina e grande poder.
Então ele me disse: venha, quero lhe mostrar a glória de Deus. O Senhor me ordenou que lhe mostre o lugar onde as crianças vão e o que lhes acontece quando partem desta vida. Enquanto seguíamos juntos, eu louvava a Deus. Subimos até uma parte elevada da atmosfera, e o anjo disse: há coisas que preciso lhe mostrar. O anjo de Deus, ao me conduzir, fez um gesto no ar e uma visão de um hospital apareceu diante de mim. Vi uma mulher em trabalho de parto e o anjo me disse: ela está passando por um aborto. O feto tem apenas 3 meses. Logo, 2 belos anjos apareceram ao lado da cama dessa mulher. Eles carregavam nas mãos algo que parecia um cesto, feito de mármore branco e adornado com pérolas, uma das coisas mais lindas que já vi. O cesto era aberto no meio e fechado pelas laterais. Os anjos, enquanto louvavam a Deus, pegaram o espírito daquele bebê, que subia como vapor do pequenino corpo, e o colocaram no cesto. Depois, fecharam a tampa e elevaram suas mãos ao céu, glorificando ao Senhor. Os anjos exaltaram o Criador de todas as coisas, dizendo: a Deus seja a glória. Então, ao passarem por nós, um dos anjos novamente disse: venha ver. Voltamos ao céu entrando por um dos portais. A paisagem ali era de uma beleza indescritível, um lado do céu que eu ainda não havia visto. Fomos levados a um lugar alto, de onde eu conseguia avistar o trono de Deus mais uma vez, ouvindo os cânticos de louvor. Enquanto nos aproximávamos pelo lado esquerdo do trono, pensei comigo: ó Deus, como Tu és maravilhoso, Tua beleza é incomparável. A glória e os louvores ecoavam por toda parte. Os anjos puseram o cesto que tinham trazido diante do trono e encurvaram-se. As pontas inferiores de suas asas ergueram-se. Gritos de glória, influential aleluia, e louvado seja Deus, ecoaram por todo o céu. Então vi o cesto ser aberto pela mão, que tenho certeza era a imagem da mão de Deus. Eu vi aquela mão sair de dentro da nuvem e abrir o cesto. Ela tirou aquela pequena alma do cesto e a colocou no altar. Então vi que mãos começaram a trabalhar com aquela pequena criatura. Quando a tarefa terminou e o que faziam se completou, a mais bela e perfeita forma humana começou a aparecer. Ela continuou a se desenvolver até tornar-se um menino, com uma formosura como eu nunca tinha visto. Uma maravilhosa transformação ocorreu quando Deus assoprou naquele menino, tornando-o uma criatura perfeita. Os anjos começaram a louvar a Deus. Enquanto eu observava essa poderosa manifestação do poder de Deus, todas as questões sobre o que acontece com bebês e crianças desapareceram completamente. Agora eu sei, e não tenho dúvida nenhuma, que eles estão nas mãos de Deus e que se tornaram perfeitos. O anjo e eu começamos a subir, indo para uma nova área celestial. À medida que avançávamos, cheguei a um lugar repleto de árvores frutíferas, com uma variedade de frutos que nunca havia visto antes. Flores de diversas espécies também estavam por toda parte, irradiando uma beleza indescritível. Ao continuar a nossa ascensão, chegamos a uma região ainda mais alta. Foi então que ouvi vozes exaltando a glória de Deus. Um grande anjo, vestido com um manto longo e branco, estava ao lado de um portal, atrás de uma mesa. Ele pegou um livro dourado que estava sobre a mesa e o entregou a outro anjo. Ao abrir o livro, uma luz intensa irradiou, como se milhares de fogos de artifício brilhassem ao mesmo tempo, enchendo o céu com um brilho ofuscante. Nesse momento, comecei a notar famílias e entes queridos se aproximando e reconhecendo uns aos outros. Eles pulavam de alegria, celebrando reencontros. O anjo me explicou o que estava acontecendo. Esses são familiares que se reencontram no céu. Aqueles que sofreram com a perda de membros, doenças ou morte prematura, agora estão completamente restaurados, curados e perfeitos. O anjo continuou: no céu você reconhecerá todos. Conhecerá Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e os profetas. Encontrará os discípulos e todos os que vieram antes de você. O conhecimento aqui é pleno. Fomos então conduzidos pelo anjo até um portal, o mais belo que já havia visto. Tinha a aparência de um portão de jardim, feito de um material que parecia mármore claro, cercado por flores exuberantes. Ao passarmos por ele,
Testemunhamos a imensa alegria e celebração do reencontro da família de Deus, um momento de felicidade e união incomparáveis. Um anjo do Senhor me revelou o seguinte: desde o instante da concepção, um bebê já possui uma alma eterna. Se um feto é perdido, seja de forma natural ou não, ou se por algum motivo ele falece, Deus está ciente de tudo o que ocorre. Ele já ordenou a seus anjos que cuidem dessa alma. O anjo prosseguiu: nós levamos essa alma para o céu, e lá Deus completa sua formação. Não importa se o bebê foi abortado intencionalmente ou se partiu por causas naturais. Ele será moldado e aperfeiçoado pelas mãos poderosas de Deus. Ele acrescentou: se os pais dessa criança viverem em retidão através de Jesus Cristo, quando forem para o céu, reencontrarão seus filhos e familiares. Eles se reunirão nos portais da glória. Meus irmãos, esse relato foi uma parte do testemunho da autora do livro A Divina Revelação do Céu, onde ela afirma ter sido levada ao céu e visto tudo que foi narrado aqui. Não há dúvidas entre nós que o céu existe. Sabemos disso por causa da palavra de Deus. Muitos detalhes sobre o céu só iremos saber quando estivermos lá. Esse testemunho serve para a edificação da sua fé. Você não é obrigado a acreditar, mas mesmo que não acredite, saiba que Deus tem preparado coisas maravilhosas para todos os seus filhos. Se você gostou do vídeo, compartilhe com mais pessoas para que elas possam saber o que Deus tem preparado para todos os que nele confiam. Olá, pessoal. Eu sou Leonardo, proprietário desse canal. Gostaria de te fazer uma pergunta. Você já sonhou em ter seu próprio canal no YouTube, mas não sabe por onde começar? Se sim, hoje eu quero te convidar a transformar esse sonho em realidade. Imagine ter seu próprio canal, compartilhando suas paixões e impactando pessoas ao redor do mundo. Parece um sonho distante? Não mais. Eu estou aqui para te ajudar a tornar isso realidade com meu curso Desmistificando o YouTube. Com o meu curso, você vai aprender a criar um canal do zero e postar seu primeiro vídeo em até 20 dias. Trabalhe com o assunto que você gosta, seja conteúdo bíblico, motivacional, saúde, política, o que você preferir. Você vai aprender tudo para criar um canal igual ao meu. Você vai aprender do zero ao avançado. Em até 20 dias você já vai postar seu primeiro vídeo no seu canal. Se você tiver interesse, o link do curso está fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de dar o primeiro passo em direção ao seu sucesso no YouTube. Vamos juntos nessa jornada.